Você se sente cansado com frequência, acorda mal, já acorda aquela sensação de estar acabado, sendo que, poxa, ainda é 7, 8 horas da manhã, tem dificuldade, fica exausto ao decorrer do dia, com um cansaço que você não sabe de onde está vindo? Acredito que o problema seja o seu fígado e ninguém te avisou isso. Hoje você vai entender por que coentro, iodo, lugol e alguns detoxes podem fazer uma diferença absurda no seu dia a dia. Às vezes o problema são os metais pesados e você nem tinha ciência disso. No vídeo de hoje, o Dr. Laí Ribeiro vai explicar bastante sobre isso e eu vou estar comentando ao longo do vídeo, conforme eu tenho sempre explicado aqui nesse canal. Eu estou tendo que aparecer em alguns vídeos do Dr. Laí Ribeiro porque eu já sou um youtuber da área da saúde, pois o próprio YouTube está derrubando alguns vídeos do Laí Ribeiro, por conta de tanta gente replicando os vídeos dele, vendendo coisas no nome dele. O Dr. Laí Ribeiro não vende nada no nome dele. Fique com a gente até o final, você vai aprender muito para você poder se ver livre e fazer um detox maravilhoso aí que vai funcionar pra caramba pra você. O fígado, como qualquer outro filtro, torna-se gorduroso, não pode ser limpo simplesmente com água. Assim sendo, produz colesterol para a sua autolimpeza. E aí aumenta o colesterol, porque ele produz como mecanismo de compensação. Desintoxicação hepática periódica é uma abordagem útil na manutenção da saúde. Os antigos faziam isso. A vovó fazia para as netinhas. Toda mudança de estação, verão, inverno, outono, primavera. Você sabia que o coentro é um dos poucos condimentos que tem a capacidade única de quebrar a ligação dos metais pesados com os tecidos do corpo? Estudos mostram que ele age como um quelante natural, ou seja, ele ajuda o corpo a eliminar todo o mercúrio, fazendo com que o seu fígado e os rins, tudo mais, funcionem de forma natural de novo, porque a gente fica intoxicado porque o nosso corpo não produz aquilo ali. Logo, nosso corpo precisa de uma ajuda externa. É aí que colocam remédios de forma desnecessária, sendo alguns condimentos e alguns alimentos, como o coentro, por exemplo, serem totalmente responsáveis para limpar o nosso corpo de forma natural. O coentro ele consegue criar uma barreira hematoencefálica que protege o seu cérebro e leva essas toxinas embora. Poucos alimentos têm essa capacidade e o nosso abençoado coentro é um deles. Além disso é baratinho, né? Fácil de encontrar, mixaria, bem mais barato que um remédio. Ou tomam muitas vacinas com o timerosal, que é mercúrio, e aí você coloca na sua comida coentro e você começa a fazer uso do coentro, ele água mole, empedradura, tanto bate até que fura. Ele vai devagarinho, ele vai tirando os metais pesados do seu corpo. Aos poucos, mas tem que ser aos poucos, não pode tirar rápido. Se você tirar muito rápido, ele vem do tecido para o sangue, do sangue ele sobe para o cérebro, aí você tem dor de cabeça, você tem pressão alta, você passa mal, chama Hersheimer. O corpo humano diariamente é bombardeado por toxinas. É o ar poluído, são os agrotóxicos, alimentos ultraprocessados, metais pesados. Tudo isso se acumula no nosso órgão, como fígado, intestino e até mesmo no estômago. O fígado é como um filtro, mas se até os filtros entopem, imagina o nosso fígado. Se você nunca fez um detox ou nunca se preocupou em desintoxicar o seu fígado, é basicamente como você tentar limpar a tua casa com uma vassoura suja. Tu nunca vai conseguir limpar, não funciona. É aqui que entra o alerta. A medicina tradicional, ela muitas vezes só te empurra remédio para remediar o problema, sendo que não vai funcionar. O que interessa é você resolver a causa do problema. E existem diversos anti-inflamatórios naturais, como a cúrcuma, que é o açafrão da terra, né? O curry, o turmérico, o coentro, o limão com a água em jejum. Tudo isso podem limpar o teu fígado, purificar o seu fígado e fazer com que você tenha o seu corpo mais leve, a sua pele mais saudável. Não sei se você sabe, muitas vezes a nossa pele é reflexo de uma boa alimentação. Até porque se o nosso fígado estiver entupido, se o nosso fígado estiver totalmente gorduroso, todo o nosso corpo tende a enraizar uma má conservação. Faz parte, é natural. E não esqueça, água é um dos melhores alimentos e é necessário para a gente sobreviver. E a gente dá pouco valor para isso. Então fique atento à quantidade de águas que você ingere. Às vezes você precisa beber 7 copos de água, 9 copos de água durante o dia e muito mal bebe um. Lembrando que café não é água. Eu amo café. Bebo café, mas você precisa consumir água natural. A queda do iodo na nutrição caiu 50%. Ou seja, você ingere a metade do iodo que o seu pai ingeria quando tinha a sua idade. Caiu 50% nos últimos 30 anos a ingestão de iodo. E quando você tem deficiência de iodo, é um problema muito sério. Por que é sério? Porque nós temos mais ou menos 1.500 miligramas de iodo no corpo. Só 50 miligramas, ou só 3,3% está na tireoide.
o seu esôfago precisa de iodo, o seu estômago precisa de iodo, a sua próstata precisa de iodo. O iodo Lugol é uma solução antiga criada lá no século XIX, que consiste em iodo mais iodeto de potássio mais água destilada. Muita gente alfineta e fala que o iodo faz mal, que o iodo isso, que o iodo aquilo. Eu recomendo fortemente, antes de você colocar o iodo na sua alimentação, você conversar com o seu médico antes. Troca uma ideia com ele, conversa, vê o que ele pode te falar. Não sai por aí já comprando iodo, colocando, destilando na tua água, colocando uma gotinha, duas por conta própria. Não faz isso. Porque a sua cabeça, se estiver zoada, pensando se o troço faz mal, o ideal é você confirmar com o médico de preferência de confiança e que entenda do assunto. Porque muita gente acredita que o iodo faz bem somente para a tireoide. Mas o que poucos sabem é que todo o nosso corpo precisa de iodo. Mama, ovário, próstata, pele, principalmente o nosso cérebro. Nos últimos anos o consumo do iodo caiu pra caramba. Muita gente parou de colocar. Conta de um monte de fofoca disso, fofoca daquilo, tiraram o iodo do mercado. Voltou, porém voltou com aquela má fama. Produtos com flúor, cloro e bromo compelem com o iodo do corpo e vencem se não houver quantidade suficiente de iodo no nosso corpo. Resultado, nosso corpo fica lotado de lixo químico. O iodo Lugol, ele ajuda a expulsar esses elementos tóxicos e reequilibrar o nosso metabolismo. Inclusive trabalha em sinergia com o coentro. Legal, né? Pouca gente sabe. Enquanto um solta os metais, o outro ajuda a empurrar para fora. Ou seja, como se fosse um segurança expulsando pessoas que estão fazendo cagada numa festa. E um é a porta, o outro é o segurança. Um vai abrir a porta, o outro vai jogar para fora. Trabalha em sinergia. A homotoxicologia, a empresa chamada HEAL, H-E-L, que existe aqui no Brasil, que você pode ir numa farmácia da esquina e adquirir os produtos homotoxicológicos da HEAL, e lá inclusive vem explicando o que faz. Você coloca num jarro com água de 1 litro, 1,5 litros, e coloca os produtos, 25 gotas de cada um, e você toma isso o dia inteiro, e faz isso até acabar os remédios, até acabar aqueles produtos. Esse é um modo que eu conheço mais simples de alguém fazer um detox. Deixar uma receita rápida de um detox com coentro que você pode fazer diário, ou se você quiser 3 vezes na semana. Tu vai colocar um punhado de coentro fresco, um suco de limão, você vai espremer o limão ali em cima. Se você sentir que está ficando muito ácido para você, diminui a quantidade do limão, coloca metade, coloca 1/4. 200 ml de água de coco, 1 colher de chá de cúrcuma. Se você não for alérgico à pimenta do reino, coloca a pimenta do reino também. Se você for alérgico, não coloque. Bata tudo e toma em jejum ou toma à tarde. Isso é como se fosse um shotzão natural, bom demais. Esse suco ele é anti-inflamatório, antioxidante e ajuda o fígado a funcionar como deveria. Sobre o iodo Lugol, ele precisa ser usado com cuidado e orientação. A recomendação em si do Dr. Laí é 1 gota em água por dia. 1 gotinha já é o suficiente. Mas o excesso é você confirmar com o seu médico ou com o seu nutricionista a respeito do iodo Lugol. Não sai usando, tá bom? Esse combo aí que eu te passei de detox, ele vai quebrar as toxinas, vai expulsar os metais pesados e vai desinflamar por completo o seu corpo. É uma limpeza de dentro para fora, que vai te dar mais energia, vai te deixar mais saciado e vai fazer com que você não se sinta tão cansado como você tem se sentido ultimamente. Se você ficou até aqui, eu te agradeço por você estar assistindo esse vídeo. Eu tenho feito esses vídeos do Dr. Laí e às vezes é chato ter que ficar cortando ele toda hora. É difícil achar algum vídeo dele bom, com qualidade, sem música de fundo, sem ter anúncio de venda. Eu te peço com todo agradecimento por ter ficado até aqui. Eu peço que você comente quais vídeos do Dr. Laí você deseja ver. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, que você curta. Em breve, eu acredito que conforme for passando o tempo, os vídeos dele for se mantendo eu consigo colocar blocos menores da minha pessoa comentando, falando sobre os vídeos dele e deixar ele falando por mais tempo. É um pecado ouvir o doutor e toda hora alguém vir e ter que ficar comentando por cima. Mas eu espero que vocês entendam, é por um bom motivo, é para os vídeos dele ficar no ar. Eu também sou estudante, eu gosto de acompanhar os vídeos do Dr. Laí para as minhas teses, para os meus materiais de análise de estudos. Gosto de comentar porque eu sei que eu ajudo muitas pessoas, assim conforme a palavra do Dr. Laí chegou a diversas pessoas, ajudou elas a mudarem de vida, assim como me ajudou a melhorar de vida, assim como ajudou a minha mãe no câncer. Eu espero de verdade
que todos vocês fiquem mais saudáveis e que entendam que a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro com você ficando doente. E a farmácia natural, a farmácia de Deus, está exposta aí para todo mundo ir lá e usar. Mas as pessoas tendem a falar menos de alimentação natural. E é um pecado, porque a alimentação natural é tudo. Eu espero que você tenha uma saúde muito longa, muito longeva, que você se alimente bem, pare de consumir açúcar, pare com esses docinhos, pare de comer pão, comece a comer alimentos naturais, pois a sua saúde tende a vingar muito mais e mais. Espero que você fique bem, em nome de Jesus, que o dia seja maravilhoso. Não deixe de comentar nesse vídeo. É um prazer imenso estar respondendo vocês aí. Até logo.